Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre decoração com a nossa amiga, a profissional que tem dado assim, feito um trabalho muito gostoso, muito bonito e que a gente até já trabalhou junto, Adriana Prado. Tudo bem, Adriana? Tudo bom, Júnior? Eu queria agradecer o convite de estar aqui colaborando com o teu programa, estar divulgando o trabalho da gente, nessa parceria que a gente já tem há algum tempo e quem sabe aí colaborar com o pessoal de casa. Que bom, Adriana. Adriana, eu também fico bastante contente da gente poder hoje estar aqui fazendo esse programa, porque realmente a gente já trabalhou bastante junto, eu aprendi muita coisa com você, né? Já, graças a Deus, já fui elogiado muito por trabalhos feitos com você. Então é muito gostoso isso, hoje a gente poder passar essas informações, né? Ajudar as pessoas a terem mais assim, conhecimento e informações para poder também decidir na hora que for fazer uma obra, né? Na hora que for fazer uma decoração, saber o momento certo de te procurar, de conversar com você, para, né, realmente fazer aquele trabalho bonito e agradável, né, que você sempre faz. Mas para isso tudo, vamos iniciar falando um pouquinho assim mais sobre você, né? Muita gente te conhece, mas a gente, mesmo que a gente te conhece, a gente às vezes não sabe alguns detalhes da sua vida. Você está trabalhando com isso já há algum tempo? Desde quando? Como é que é o teu trabalho? Olha, eu tô na área há mais de 15 anos e eu comecei no comércio, né? Fazendo assessoria para a parte do comércio, então indicando piso, revestimento, pintura no comércio. Só que a minha formação é artista plástica, só que sempre enveredei para decoração, porque o sonho era arquitetura. Como não deu para fazer arquitetura por causa de tempo, que era, na minha época era integral a faculdade, né? Sim. Então eu precisava trabalhar e não conseguia fazer faculdade em tempo integral. Então fiz artes plásticas, mas enveredei completamente para a área da decoração. E é uma coisa que eu amo, né? Porque ver a transformação dos ambientes, a alegria da pessoa que recebe o trabalho pronto, não tem dinheiro que pague. Né? Então é uma coisa assim que eu falei que se eu não pudesse, tá? Eu não cobraria, porque eu faço com muito amor, adoro fazer o que eu faço. Então há mais de 15 anos que eu tô aí na área. Hoje eu não trabalho mais no comércio, né? Tenho no escritório, mas estamos aí atendendo uma área maior. Né? Antes era muito limitado, então você tinha que fazer as indicações daquele local que você trabalhava. Hoje, como eu tenho escritório, então tem um leque muito maior de opções. Antes eu trabalhava só com obra, agora a gente faz a parte da decoração, mobília e tapeçaria e tudo mais, né? É uma parte mais completa. Sim. Que bom, é bacana saber disso, porque na verdade, né, como você falou, que você gosta desde, né, você conhece, né, de arquitetura, né? Essa parte você for fazer a formação em artes plásticas, quer dizer, tudo dentro desse segmento mesmo, né? De criatividade, de um dom que você tem, de ter bom gosto, de estudo, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, sobre cores, iluminação, sobre composição, né? De objetos, volumes, formas, né? Isso deve ser... É um dom realmente que tem, porque muita gente, a gente sabe, que tem realmente dificuldade, né? Não basta simplesmente ter dinheiro, isso aí vem de uma coisa realmente nata, né? Com certeza. Que você acaba desenvolvendo com os cursos e com o dia a dia, né? E foi uma escola mesmo essa parte, por exemplo. Eu acho que é o grande diferencial seu como profissional dessa área é realmente ter trabalhado um bom tempo no comércio de materiais de construção, né? Porque ali você tinha uma diversidade bastante grande de materiais, né, dentro da loja que você trabalhava e estava sempre a par, né, do que estava sendo os lançamentos. Sim, vamos dizer, a escola que eu chamo,
que foi essa formação que eu tive dentro do comércio, é a possibilidade de ter tido muitos cursos, muitas palestras que o profissional normal não tem, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer mais fábricas, conhecer profissionais muito específicos dessas áreas, né? E o mais interessante, eu trabalhei com os outros profissionais, com arquitetos, com engenheiro, com outros decoradores. Então eu naveguei no mundo deles. Então eu conheci o que era bom e o que era ruim e me formei, vamos dizer assim. Né? Então essa foi assim a grande escola que muito formando aí em arquitetura ou no próprio design deixa de ter, porque sai da faculdade com aquela ideia mais quadradinha e já cai no comércio ele sozinho, né? Começa a atuar sozinho. E eu já conheci o trabalho dos outros profissionais, né? E consegui montar o meu know-how. Então, eu não copio as coisas dos outros. A gente, baseado naquilo, a gente cria o nosso próprio estilo. Sim. Né? E eu sei que você acaba transformando, né? A ideia Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu lembro, a gente chegava com um projeto pronto, vamos dizer, um projeto genérico, né? De um arquitetônico, né? E aí você ia ali e fazia... E vestia, vamos dizer, né? Sim, Cada ambiente. Sim. E tem que ter, Júnior, quando a gente está mexendo com projeto de profissional, por exemplo, eu pego um projeto do júnior arquiteto ou pego um projeto do júnior engenheiro ou pego um projeto de um arquiteto. Você tem que ter a sutileza, a delicadeza de não interferir no projeto do profissional a ponto de desagradar esse profissional, que é um trânsito ali muito delicado, né, que tem que ter. Então, você sugere e vê se a pessoa acha interessante a sua ideia. Então, tem que ter essa delicadeza, esse feeling de saber até onde você pode ir. Né? Isso com um projeto na mão, tá? Ou até só com o cliente. Porque você tem um limite de atuação. Sim. E se você não tiver a delicadeza de perceber isso, você pode até perder os clientes. Perfeito, Adriana. E você sabe que eu estava pensando aqui, você estava falando, que hoje, né, com você com o escritório montado, é muito mais interessante e é muito importante, né, a gente como engenheiro, né, tá com o cliente já sabendo da necessidade, da importância de você estar já numa parceria desde o início do projeto. Com certeza. Né? Então, você acha também, como é que é quando você trabalha, eu acho que você não tem tantos os limites, porque quando você pega, vamos dizer, um trabalho no final da obra, é bem diferente de você pegar desde do projeto, né? Sim. Como é que é? Quando a gente trabalha em parceria com um engenheiro ou com um arquiteto, porque tem arquiteto que faz o que eu faço, e tem arquiteto que não, ele gosta só do desenho arquitetônico ali, ele não vai na parte fina da obra, né? Que é a pintura, que é a massa, né? Que é o gesso, né? Que é o interior. Tem arquiteto que não gosta dessa parte. Sim. E quando a gente trabalha com esse profissional, é muito mais interessante para o cliente, porque você consegue eliminar gastos de obra, tipo, eu não vou abrir e fechar essa parede depois de pronta. A gente faz isso no projeto. Eu consigo dimensionar no projeto o mobiliário. Eu consigo colocar a realidade da família no layout dos móveis. Então isso às vezes pede que eu aumente mais um ambiente, ou que eu diminua, ou que eu redirecione uma porta, uma janela, uma tomada. Então, a minha profissão, a minha área é interessante trabalhar junto com esses outros profissionais nesse sentido de facilitar a vida da pessoa depois que a casa estiver pronta, né? Porque depois que está pronta é complicado derrubar. E a gente nunca derruba uma parede, ao contrário do que muita gente pensa. Eu nunca derrubo uma parede, tiro uma coluna, abro uma janela, se ela for estrutural e se eu não tiver auxílio de um profissional. Né? Isso não pode acontecer. Eu nunca tiro alguma coisa que é estrutural que pode cair o ambiente, né? Nem tudo que está no papel é possível ser executado.
Perfeito. Né? Por isso que é bom, né? Que nem hoje a gente diz aqui muito que nós trabalhamos muito em equipe. Sim. Né? Não existe mais, né? Talvez antigamente, ou talvez nem é do meu tempo, mas assim, que talvez o engenheiro fizesse tudo. E na verdade não fazia com tanta, vamos dizer, dedicação, no sentido, podia ter maior dedicação, mas não tinha um resultado como se tem hoje, com profissionais mais especialistas, vamos chamar assim, né? Então você tem essa especialidade. O público também que vem não se acrescentar. pegava nisso, né? Não se apegava nisso, não. Ele queria uma casa com tantos cômodos, Isso. mas não se apegava a esse conforto estético, a localização da mobília e tal. Ele queria uma casa que não caísse. É verdade, E com a evolução, quer dizer, com o surgimento também, né, da tecnologia, da variedade, porque alguns anos atrás, vamos dizer, há 30 anos atrás, não tinha essa variedade que tem hoje de pisos. Ou você usava um taco, né? Um piso cerâmico eram só para a área externa, né? Não existia essa cerâmica melhor, ou mesmo o porcelanato, que é bem recente, né? E aí, então, o profissional, né, como você, veio a ser valorizado porque realmente veio a colaborar muito com a obra. E o interessante, Júnior, de você ter entrado nesse ponto, é que antes as pessoas nem contratavam um engenheiro, um arquiteto, porque achavam caro. Faziam elas mesmas lá do jeito, pegava alguém para assinar uma planta e ficava razoável. E o decorador, ele perdeu aquele status de só pessoas do primeiro escalão que pode contratar. Hoje é muito mais fácil você contratar esse profissional. Ele saiu daquela primeira linha só do público AB que pode contratar. Então você contrata hoje sim um profissional e tem um resultado muito melhor. Né? Eu falo assim que não é um gasto, é um investimento. Você deixa de gastar com retrabalho, refazer parede, refazer elétrica. É um investimento que traz economia. Exatamente, traz conforto. E benefício, né? Conforto e benefício. Não é um custo maior com maior benefício. Não, muitas vezes o custo é menor. Com certeza. Né? Porque você... Diante do desperdício e da dor de cabeça. Além do mais, o que eu digo muito, né? Porque tem algumas pessoas que falam assim, o bonito é o que é mais caro, então é mais bonito. Não. É um erro muito grande. Normalmente, quem tem bom gosto, ele consegue utilizar, né, de materiais, a escolha de cores, vamos dizer, daquilo que tem um custo menor e deixar uma graça, né, um visual muito melhor do que muitas vezes uma peça caríssima. Exato. E dá para fazer também o contrário. Eu consigo usar um material caro ou caríssimo em pouca quantidade e valorizar o ambiente sem o cliente gastar demais. Entendi. Isso que é interessante. Às vezes a gente pode escolher um piso, um revestimento, uma mobília bem mais cara do que ele jamais teria intenção de colocar e aquilo não vai onerar o orçamento dele. Então é nesse ponto que a gente consegue economizar. Então você provavelmente, né, pelo que você está falando também, a gente pode dizer que você faz, por exemplo, um ambiente com coisas novas e você pode fazer um ambiente utilizando muito do que o cliente já tem. Sim, dá para fazer. Dá para fazer. E aí, é que nem aquela que passa na televisão, que teve, né, o do Gugu, vamos dizer assim, que tinha aquelas mudanças de ambiente e muitas vezes eram simplesmente deslocar sofá, colocar um quadro diferente, um tapete. Às vezes tem muita da organização do ambiente, só foi o layout que está mal colocado ali, uma cor, as cores que você que pode se combinam, melhorar. que se complementam. Exatamente. É você pintar um móvel, ou trocar um estofado, ou colocar um tapete. Realmente, às vezes, a organização é que não está legal do ambiente. E pelo que você falou, eu ia te perguntar isso, né? Quais são o tipo de cliente, né? Qual é o bolso que o cliente precisa ter? Pelo que você falou, não tem, né? Pode ser pessoas com mais condições, com mais poder aquisitivo ou até menos. Sim. Eu tive um caso interessante recentemente. Eu estou fazendo
a reforma de uma cozinha e a cliente começou a fazer sozinha. Aí ela chegou num ponto que ela entrou em desespero, não gosto de nada. E ela tinha medo de contratar um profissional porque era caro. Só que eu fiz a cozinha da vizinha dela, a reforma da cozinha da vizinha. E aí ela me ligou e já, eu tô com medo do orçamento, tô com medo do orçamento. Fiz o orçamento para ela, tava super dentro do que ela podia pagar. Tá lá a cozinha fazendo, ela tá super tranquila e o marido dela é eletricista. Entendeu? Deu até para aproveitar. Deu para aproveitar, o marido tá fazendo as instalações. Então, assim, eu faço um trabalho para um empresário, né? Mas eu faço trabalho também para uma pessoa mais simples. É logicamente que ela não vai poder fazer uma casa inteira, mas que nessa cozinha era o sonho da vida dela, só que ia virar um pesadelo do jeito que ela estava fazendo. Entendi. E com poucos detalhes a gente conseguiu deixar organizou exatamente do jeito que ela visual queria. E o conforto, e agora ela está super feliz. Que bom. Eu acho que esse é o grande desafio, o trabalho de vocês. Com certeza. E eu, durante esses anos, né, como engenheiro, eu percebo mesmo, sou testemunha de quanto isso valoriza, né, e compensa mesmo. Compensa. Porque é outra coisa você tratar realmente com pessoa que conhece, vê e enxerga, muitas vezes a coisa já pronta, né, num lugar que ainda não está feito e consegue deixar dentro do bolso do cliente, né? É cada um no seu quadrado mesmo. É verdade, cada um no seu quadrado. E você, assim, na parte, por exemplo, vamos dizer assim, um cliente te chama, aí você começa a fazer, criar essa ideia, você precisa, você senta com o cliente, conversa, você procura, imagino, saber também como que o cliente para você poder compor dentro do que ele espera também, né? Sim. Quando a pessoa entra em contato com a gente, logicamente tem uma entrevista. Sim. Né? Ou eu vou no local que ela está querendo mexer, ou na obra, ou na casa, no escritório, para conhecer o lugar e ver do que ele está precisando. A partir dali, as ideias já vão surgindo. Faço alguns esboços, tal, passo Às vezes o esboço eu chego até a mostrar para o cliente na hora, como nós fizemos lá no escritório, né? A gente faz o esboço da primeira ideia, né, para poder dar o primeiro passo. Depois vai para o computador, faz uma elevação em 3D, coloca as peças, tal, para ter noção de espacialidade. Apresenta o projeto. Às vezes faz ali alguma alteração com o cliente, né? Até para poder ver a obra pronta, o que antigamente nem tínhamos esse recurso, né? Sim, de fazer elevação em 3D, hoje facilita bastante, possível, né? Para poder dimensionar tudo. Adriana, a gente já terminou o nosso tempo aqui e eu vou dizer o seguinte, então no próximo bloco nós vamos mostrar isso um pouquinho mais na prática e nós vamos mostrar então você criando e fazendo, né, um projeto e ver uma situação de antes e o depois. Beleza, tá bom? beleza. Então até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente LinkSite.
Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site williamradical.com.br. Para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando com a nossa convidada Adriana Prado, que é a decoradora que já trabalhou há muito tempo com a parte nas lojas, fazendo um trabalho muito bacana junto com os outros profissionais e que fez na sua formação artes plásticas. E isso eu tenho certeza que te ajudou e muito e faz um diferencial grande com os outros profissionais, porque ali você tem um desenvolvimento da sua criatividade, né? Mexendo com cores, com volumes, com formas, e isso te dá hoje, né, esse gabarito, né, de trabalho que você faz. Né? Com certeza. E como a gente estava falando, né, no bloco anterior, que você inicia um projeto, né, conversando com uma entrevista, né, com o cliente, e aí você faz um esboço e você vai mostrando para o cliente até ir definindo, né, um projeto definitivo. Sim. E nós vamos mostrar então aqui uma situação onde eu, apesar de engenheiro, também sou o cliente. Meu paciente. E aí então nós vamos mostrar o escritório, aonde na verdade que era um escritório, que era uma casa aonde meu pai nasceu, né? Meu pai está com 83 anos, é uma casa que praticamente já deve ter seus 100 anos de idade e que com o tempo houve uma alteraçãozinha que foi feito, né? Porque naquela época não existiam nem carros, então não tinha garagem, apesar de ser uma casa bem central ali na Edgar Ferraz. Então, com o tempo, com o surgimento do automóvel, foi feita uma garagem. Então começou a descaracterizar um pouco e ela ficou uma casa que hoje a gente enxerga que estava bem feia, né? Infelizmente. Era um Frankensteinzinho. Era um Frankensteinzinho que foi remendada e tal. E eu, né, como já conhecia a Adriana, que nós já fizemos outros trabalhos, a gente então começou a pensar numa possibilidade de a gente alterar essa fachada, melhorando, né, e muito o nosso escritório. Então, Adriana, nós estamos vendo agora a foto de como a fachada era, né, ali do escritório, como eu falei, com uma garagem, né, um portão ali adaptado, né, uma grade, né, no caso. E aí você veio e aí você começou a pensar, como é que foi assim o início, o que você... O prédio da casa, onde está o escritório, já é um prédio clássico, um casarão muito bonito, que estava totalmente escondido atrás da garagem, né? Então o primeiro passo seria tirar aquela garagem coberta dali, que a laje da garagem estava tampando totalmente a frente dela. Foi o nosso primeiro embate, né, Júnior? Sim, sim.
Aí limpamos. Foi porque, na verdade, o cliente principal era o meu pai. Era o pai, e o pai meu pai, não queria. aquela garagem para ele era confortável, né? E era porque assim, aquela garagem ela tinha um conceito residencial. Sim. É uma garagem coberta na frente da casa. Só que o prédio era utilizado para um meio comercial, então não havia necessidade de eu interferir na fachada, tampando toda a fachada com vamos dizer, um objeto tão grande que seria aquela laje da garagem, né? Então, nos esboços que nós fizemos, o primeiro ponto, olha, começa ali literalmente no rabisco, aí depois da conversa, né? O primeiro ponto foi eliminar a garagem, né? E deixar a fachada toda limpa, com um paisagismo adequado, uma iluminação que valorizasse as linhas do prédio, que o prédio tem linhas muito bonitas, e demos ali uma modernizada com as janelas, uma película de vidro, um logotipo maior, né, para quem desce ali, porque é uma rua de descida, então para ser visualizado para o público que vai descer, o vidro da fachada para poder barrar, né, quando estiver fechado, sem interferir na estética do prédio, que o foco era o prédio em si, as linhas dele. Perfeito. Né? E aí a gente foi desenvolvendo para um projeto mais clean, mais limpo, mais moderno. Aí já passamos para o projeto em 3D, que é a elevação do prédio, né? Dá para visualizar um novo logotipo, mais moderno do que aquele logotipo em lona que estava sendo usado. Ali você já percebe a janela com a pele de vidro, o vidro refletivo, que já é um conceito bem moderno, mas sem descaracterizar o prédio. E o branco, né? Que o branco foi outro ponto forte, porque normalmente a gente vê os casarões, principalmente no interior, muito colorido, então destaca-se as molduras, os volumes, tal, com cores diferentes. E a ideia foi justamente eliminar todas essas cores com o branco e valorizar esses volumes com a iluminação. Então, por isso a gente vê... Só para dar um toque, eu lembro que até tem uma resistência do meu pai, justamente isso que você falou, muito bem dito, que ele imaginava, ou ele sempre teve a casa com cores. E aquilo foi difícil falar para ele que ia ser tudo branco, né? É outro conceito residencial. Você vê os casarões em várias cores, né? Destacando moldura de parede, mas esse é um conceito residencial. A gente está pegando uma residência, no seu caso, e transformando ela em comércio. Então, é um outro conceito. E existe hoje muita confusão entre as pessoas nesse quesito, entre comércio e residência. Entendi. Tem coisas que a gente usa num lugar e não usa no outro. Você acaba descaracterizando um ambiente nesse trânsito, né? E aí, então, a gente trabalhou, definiu, né, esse projeto, a gente já agradou, consegui convencer o meu pai, né? E isso tudo, então, fez com que a gente, então, iniciasse as obras diante já desse projeto que a gente, vamos dizer, considerou ele como aprovado. Então, aí nós passamos, então, a ter a casa aí já, praticamente, já com a outra cara, né? Totalmente mudado. Se a gente comparar, se você conseguir colocar lado a lado antes e o depois... o que a gente consegue mostrar novamente aqui. Isso que era... Pra relembrar, né? Uma até poluição visual em termos muito daquela grande, placa, né? Descaracterizando a beleza da casa que estava escondida, né? O próprio logotipo estava muito mal visualizado ali. Realmente, você sabe que uma coisa interessante, muita gente, apesar de ficar na Edgar Ferraz, super central, quase ali no Jardim de Baixo, tudo, muita gente perguntava, onde é o seu escritório? Então. Né? E depois dessa reforma, muita gente já fala assim, eu sei onde é. Quer dizer, começou a chamar atenção, né? Começou a despertar. E foi uma mudança tão pequena, né, Júnior? E foi,
Se for ver, nós tiramos a Assim, garagem. ó, tecnicamente é pouca coisa. Tirei a garagem e não pintei foi de um branco. investimento, né, absurdo, nada. Não. Foi A gente não precisou descaracterizar o prédio, fazer uma mudança radical. Nós limpamos, literalmente. A sua fachada ela foi limpa e ela apareceu. Perfeitamente. Né? E aí você está vendo a fachada durante o dia. Isso é. Agora, Assim, só para continuar, eu lembro, a gente chegou, né, tem ali, se for possível ver, um jardinzinho, né, do lado direito, né, e a garagem, a gente conseguiu, né, com o trabalho de você, manter um espaço para colocar os carros, que era o que o meu pai estava sentindo muito, né, mas sem ter aquela cobertura. Sim. Né, visto que até tem os prédios laterais também, eles trazem a sombra também, né, com o decorrer do dia. E aí no caso o portão está aberto. Então agora a gente tem uma foto, né, da noite. Com a iluminação. O quanto a iluminação muda e valoriza o ambiente. Olha, ele é todo branco, né, e você consegue enxergar cor nele, né? Que a iluminação, ela muda totalmente a cara do ambiente, ela valoriza a forma, ela dá cor sim ao ambiente, valoriza um jardim, valoriza uma fachada. Então é muito importante. Você vê essa fachada, o seu prédio não era visto durante o dia, à noite, então... À noite, né? Ninguém nem dava bola. E hoje ele, vamos dizer, é uma obra que chama atenção. Né? Hoje ela divide a atenção ali com a Malu, Modas, com a Vestile, né? E antes ninguém via, ela só via a presença. Vestile e a Malu. E outra coisa importante da mudança da tua fachada é para o teu público. Eu tenho certeza que apareceram novos clientes por conta da fachada. Você chama novos clientes fazendo pequenas alterações no seu negócio, vamos dizer assim. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. A partir desse trabalho, surgiram outros trabalhos no sentido de mudança de fachada, né? De mudança de como você falou, de casas residenciais para o comércio, né? E isso trouxe novos clientes, né? A parte interna, por exemplo, né, que nós não estamos mostrando através das fotos, elas também estão, vamos dizer, foi feito um trabalho muito bacana também, né? Porque na verdade ali existia um carpete, um carpete antigo, aquele carpete, como é que chama aquele carpete? Carpete mesmo, né? E aí, de repente, a gente veio com voltou, vamos dizer, aquele piso de madeira, né, valorizando em muito, né? E aí, agora a gente, então acabou, né, as fotos, a gente pode dizer o seguinte, que através de um trabalho seu de criação, como você falou, sem ter gastos enormes, né? Foram coisas até relativamente simples, manteve, né, a personalidade da casa. Sim. Meu pai ficou muito contente com tudo isso. E reflete a qualidade do teu produto. Olha, o meu escritório, ou a minha loja, ou a minha empresa oferece um produto de qualidade. Você demonstra isso quando você faz uma reforma ou faz uma fachada, um interior bem pensado, bem elaborado. Você reflete a qualidade do teu produto. Né? Verdade. Foi realmente o que aconteceu. E para mim foi ótimo, né? O ambiente, os funcionários, né, hoje trabalham de uma forma muito melhor, com mais conforto, com mais vontade mesmo, né? A gente percebe que melhora em todos os aspectos. Facilita, né, o trabalho quando você pensa na forma de trabalhar, melhora a iluminação, a circulação, tudo mais, você melhora a qualidade do trabalho normalmente. Né? Como você falou, a gente sabe, né, que ali nesse projeto é tão importante a iluminação. Hoje é feito, né, hoje tem iluminações coloridas, tem iluminações de LED, que é que
que nos traz economia e uma variedade enorme de situações, com mais focada, menos focada, com mais abertas, né? E aí a gente ali viu também pouco, né, ali na casa, mas que você trabalha e faz muito bem, a parte de paisagismo. Sim, o paisagismo, ele dá vida, né, pro projeto. É ruim você ter uma casa que eu chamo de projeto árido, né? Quando você não tem nada, nem um vasinho, nem um cantinho verde, um jardim vertical. Eu gosto muito de trabalhar o paisagismo. Ele valoriza, para quem constrói para venda, valoriza muito o imóvel, muito. Então você tem assim, você consegue literalmente subir o valor do imóvel quando você trabalha bem um jardim e nem precisa ser um grande jardim. Né? Pode ser um jardim pequeno, mas bem pensado, ele valoriza muito o imóvel. Além de deixar a casa mais fresca, né? Hoje Sim, muito importante a gente trabalhar essa coisa da temperatura. O verde né? realmente, né? O jardim, o verde Isso. no plantas, tanto internamente, também, né? deixa muito internos. agradável. É só saber escolher bem as plantas, né? Mas o jardim hoje ele está interno, ele está externo, está vertical, aí não tem espaço nenhum, tem uma parede. A gente consegue deixar aquela parede verde, e isso traz um conforto térmico muito bom, além da estética, deixa a casa agradável, aconchegante. Eu não quero terra, a gente põe vaso, mas dá para compor e deixar gostoso o ambiente. É muito importante colocar um paisagismo no projeto. Que bom. Nós queria saber também, mas a gente vai ter que deixar para o terceiro bloco. Nós vamos falar um pouco mais sobre a variedade que existe hoje de materiais, né? Então como que você começa a definir esses materiais, né? Como que é escolhido, né? Mas isso tudo a gente vai falar daqui a pouco. Beleza. Até mais. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente.
oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú, utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados. Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao Estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032 0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611 4747 ou 997450654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre decoração com a Adriana Prado. Adriana, como nós estávamos falando, eu gostaria de saber um pouquinho mais, quando você tem o primeiro contato com né, o entrevistado, que é o cliente, o novo cliente, que você ainda está conhecendo ele, como é que você começa a imaginar, assim, no sentido dos materiais que você vai escolher, como que você vai colocar, como é que é feito esse trabalho? Nessa entrevista, o cliente expõe o que ele gostaria de colocar e sempre tem ali um sonho envolvido, né? De repente o meu sonho da cozinha, o meu sonho do banheiro, do quarto, às vezes tem um sonho envolvido. Então é uma política minha. Em sonho eu não mexo. Se o seu sonho é ter um quarto preto e branco, nós vamos fazer um quarto preto e branco. Perfeito. Só que eu vou adequar o teu sonho dentro da sua necessidade e do que pode ser feito na tua casa. Porque um erro muito comum que as pessoas têm é ver o programa da televisão ou pegar uma revista e querer colocar aquilo dentro da casa dela. Então, às vezes, aquele produto não fica adequado, aquele piso não é ideal, aquela iluminação é muito ou é pouco, ou ela viu aquela situação num ambiente muito grande, ela tem um ambiente muito pequeno, né? Isso é muito comum, então a gente vai filtrando. Eu costumo filtrar. Então você traz o que você quer e eu vou ticando, ó, isso pode, isso não pode ficar bom, isso não fica legal, né? Um erro clássico, não digo erro, né? Um sonho clássico é o banheiro ou a cozinha preto e branco, mas aquele xadrez, sabe, a dama. Esse é o clássico. Eu queria fazer isso na minha casa. A primeira pergunta que eu faço é sonho? Se não é sonho, é bonito só na casa do seu amigo, né? Que você vai uma vez... Enjoa. Imagina só, você todo santo dia vê um piso preto e branco, um xadrez no seu chão. Você foi na casa do seu amigo uma vez, então é bonito lá, na sua não. Se não, meu sonho é... Então eu vou adequar... Todo dia tá aqui, é diferente realmente. Então meu sonho é aquele piso preto e branco, tudo bem, nós vamos trabalhar isso de maneira que fique bonito. Sim. Eu não vou fazer o banheiro do teu amigo na tua casa. Entendi. Eu não vou fazer a cozinha do teu amigo na tua casa, né? E tem várias maneiras também, né, de fazer o preto e branco, né? Por exemplo, tem as formas, a quantidade de preto ou a quantidade de branco, aí tudo isso você vai adaptando também, né? A escolha certa de um piso, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pega um produto que ele tem uma textura ruim para aquela região. Por exemplo, eu pego um piso claro,
com textura áspera, eu vi na revista que tá lá fora, tá na área externa. Só que a revista é de uma região de praia e aqui eu tenho terra vermelha. Então é um produto que eu já vou explicar para o cliente, olha, esse produto acontece assim, assim, assado. Encardir. Exatamente. Nossa, aí indica a nossa terra roxa. Exatamente. Eu vi um sofá de couro branco, maravilhoso, eu quero pôr na minha sala de TV. Poxa, sofá de couro, aquilo quando está mais calor, ele não é confortável para uma sala de TV, né? Então são esses sonhos que a gente vai adaptando. Entendi. Então é uma cortina certa, com tecido adequado, né? Isso é importante. É você vestir um ambiente. A maioria das pessoas, às vezes, elas gostam daquilo e não pensam nesses detalhes de tipo de material, né? Não. Ou, por exemplo, eu tenho... meu sonho é ter um tapete alto na minha sala de estar. De repente, a sua sala de estar, ela é de entrada. Então, aquele tapete alto, claro, vai sujar, vai ser difícil de limpar. Ou você tem um cachorrinho que tem o hábito de fazer xixi dentro de casa, né? São essas realidades que a gente coloca para o cliente. Eu pego o sonho dele e vou esmiuçando. Entendi. Tá? Mas dentro do possível, nós vamos colocar aquilo em prática. Sim. Mas da melhor forma possível. Sim. Então, é uma iluminação adequada. Para uma sala de TV, eu não posso trabalhar uma iluminação muito estourada. Eu tenho que fazer uma coisa mais suave, para ficar confortável para eu assistir uma televisão. Uma cozinha, eu já não posso pôr uma iluminação muito fraca, porque é uma área de trabalho. Então, tudo isso conta. E agora você falando sobre isso, aí me passa pela cabeça, né? Então, porque muita gente fala assim, tal pessoa tem um estilo, a outra tem outro estilo. E você, diante disso tudo que você está falando, dessa adaptação, né, de que você faz de acordo com até mesmo com o jeito da pessoa, Sim. E qual é esse estilo seu? Ou não, como é que funciona isso? Eu penso assim, você não pode impor muito, né? Eu sou muito flexível. Eu gosto da coisa prática. Então, o produto ele tem que ser fácil de usar. Você não pode viver para a casa. A casa tem que te servir, né? E você não pode fugir tanto do que a pessoa gosta. Senão, eu estou fazendo a casa para mim, Adriana. Entendi. E não sou eu quem vai morar nesse lugar. Então tem que a Adriana, com conhecimento, tem que adaptar a casa ao gosto do cliente que ela está atendendo. Né? Então você pode ser uma pessoa que adore, um sofazão estampado. Você gosta disso. Ou você pode ser aquela pessoa que quer uma sala toda branca. Sim. Né? Então eu tenho que adaptar o seu gosto exótico a uma casa que você vá morar, porque ver todo dia uma coisa muito chamativa pode ser que enjoe, né? E uma pessoa, eu não posso deixar uma casa também muito pálida para aquela pessoa que é mais sossegada. Então eu adapto o jeito de viver, o gosto da pessoa a uma coisa que não fique nem extravagante demais, a não ser que ela realmente imponha isso, né? E nem apático, pálido demais. Sim. A gente quer valorizar o ambiente, não quer que ele passe sem ser percebido. Ele tem que ser percebido com bom gosto, com boa surpresa. Né? Tem que ser notado. Que bom. Você sabe que você falando aí me passou assim na cabeça, né? Eu acredito que o estilo que você tem é o estilo que você tem na sua casa, é o seu estilo, vamos dizer assim. Sim. E nas casas das outras pessoas você vai usar desse conhecimento seu para valorizar o estilo de cada um, Exatamente. Né? Porque o que ocorre muito, a gente vê que às vezes a pessoa contrata um profissional badalado, e essa pessoa, ela põe ela dentro da casa do cliente, né? E não fica com a cara dele, então ele é um estranho no ninho. Isso tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a casa fica linda, mas não é a casa da pessoa. Né? A pessoa tem que se sentir bem. Tem que se sentir bem. Às vezes, eu coloquei uma poltrona assinada, caríssima, branca, mas eu tenho até medo de sentar naquela poltrona.
Aí eu tenho um cachorrinho, eu tenho um Aí gato não que vai adianta. afiar a unha naquela poltrona, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, se eu estou contratando um profissional, ele trabalha para mim, Sim. né? Ele tem o conhecimento dele, mas eu quero morar naquele lugar, eu quero trabalhar, eu quero usar aquelas coisas que eu estou comprando. Não é uma casa só para tirar foto, é uma casa para viver, um escritório para ser usado. Então ele tem que ser prático, tem que ser funcional, tem que ser aquilo que eu falei, fácil de usar, né? Eu acho que esse é o meu estilo. Perfeito, ótimo. Esse é o meu estilo. Eu acho que você definiu Né? bem. Você acaba, na verdade, usando o teu conhecimento, a sua experiência, né, dentro dessa área para potencializar, né? Tirar Isso, o máximo melhor. daquilo que o cliente, Exatamente. que é o estilo do cliente, né? Que nem você falou, você é mais exótico, você é mais clássico, então aí você vai valorizar aquele estilo na casa dele, né? Porque às vezes a pessoa traz assim uma memória daquilo que ela gosta, mas de muito tempo atrás, desatualizado, da casa de um parente, de um amigo. Então a gente atualiza esse gosto, essa memória, essa intenção que ela tem, Sei. uma coisa mais atualizada, de repente mais moderna, com peças mais modernas, né? Sei. Com mais tecnologia, tem coisas melhores, vamos dizer. Entendi. Você me traz uma ideia, mas tem coisa melhor dentro do que você gosta, Entendi. né? Foi muito bom você tocar na tecnologia, por exemplo, porque a gente sabe que os dias de hoje a mudança de materiais novos vão surgindo a todo momento. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas, vamos dizer que não está dentro da área, não consegue acompanhar isso. E você, uma profissional da área, como que acompanha? Como é que você consegue estar dentro? Você tem frequentado eventos? Como é que é feito esse? Sim, todos os anos tem feiras, exposições, e a gente tem que participar, né, para atualizar. Não necessariamente você vai aplicar tudo aquilo, porque às vezes é como se fosse Fashion Week, né? Tem umas coisas que não são aplicáveis. Entendi. Não são usuais. São tendências. São tendências que vão assim, ser aplicáveis muito vagarosamente, né? Mas tem a Casa Cor São Paulo, tem Casa Cor Campinas, tem FEICOM, que é uma feira de construção, mas aí pega uma parte mais bruta da construção. Tem a Revestir, que já pega a parte fina, que são os acabamentos, metais e pisos. Existem as feiras no exterior, mas essa ainda eu não fui. Revista e tudo mais, né? As tendências, hoje uma tendência muito forte para ecologia, sustentabilidade, reuso, né? Isso há vários anos, Essa é uma alguns anos tendência. aí recentemente, as feiras estão batendo em cima disso, né? E texturas que imitam uma coisa natural, né? Da natureza. Os pisos que imitam madeira, muito forte, pisos que imitam mármores, também os que imitam os concretos, que é justamente para nem utilizar as madeiras, né? Para não ter problema com reflorestamento. E os concretos também, já fica aquela coisa mais fria, mais moderna, né? A própria iluminação, muito LED, muita fita em LED, muitas aberturas de vidro também, usando muito vidro para poder aproveitar a luz natural, né? Então essas feiras vão atualizando a gente nesse sentido, né? De trazer coisa nova, mas nem tudo aplicável, especialmente aqui no interior. Né? Às vezes tem umas ideias muito arrojadas para você trazer aqui, então a gente dá pinceladas das feiras nos projetos, né? Não dá para aplicar tudo. Por exemplo, a questão dos dourados. O dourado, ele surgiu em Bolonha, na Cerceia de Bolonha, há quase 10 anos. Ele está entrando agora, né? Com os metais, com os acessórios de pastilhinha, essas coisas, está entrando agora. Então, surge na Europa a tendência, mas aqui ela demora um certo tempo para vir. Hoje os pisos estão em formatos bem maiores, estão mais retangulares do que quadrados. Sim. Não tem mais aquela rigidez de trabalhar com eles em linha, né? Que é seguidinho um do outro, volta com a amarração. Entendi. Que é uma nova tendência.
piso e parede com o mesmo produto. Ah, mas você vai colocar um piso de concreto que imita concreto no banheiro? Sem problema, dá para fazer piso e parede, clarear com outros recursos. É essa questão do estudo de material, local, cliente que você faz e chega nesse resultado bom. Eu posso tranquilamente pegar uma sala e pintar de um marrom médio escuro, se eu equalizar isso com mobília clara, com uma iluminação correta, uma boa entrada de luz, né? É saber usar o material para o lugar correto. Bom, é bastante, deve ser até divertido, né? Você ir procurar, vamos dizer, não procurar, mas assim, achar, né? Descobrir, desenvolver esse trabalho com criação e com vamos dizer, tendo a disponibilidade desses materiais, né? Você falou uma coisa interessante também, que tem coisas que saem lá, que demoram para chegar aqui, e às vezes até eu acredito que demora no sentido mais até são costumes, eu acho, né? Sim. Existem algumas coisas que são da identidade, né? Às vezes os europeus têm uma forma de viver, uma forma de... né, é muito regional. Né? Que muitas vezes, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, que é um país mais, vamos dizer, moderno, né? A Europa a gente põe mais como uma clássica, assim, né? Que são as coisas mais antigas. E são coisas que às vezes pega num lugar e não pega no outro. Sim, né? sim. É interessante às vezes em regiões menores. Por exemplo, você pega Jaú, Barra Bonita, Itapuí, Bariri, tem um estilo. Outra coisa que a gente, pensando assim, né, que você estava falando, que às vezes pega, né, às vezes são tendências regionais, a gente sabe que tem vários motivos, mas um dos motivos também, eu acredito, que é a mão de obra, né? Porque tem alguns materiais que quando é lançado, vamos dizer, às vezes até é muito utilizado lá fora, e ainda a nossa mão de obra não acompanhou, né, para uma colocação, às vezes, de um piso. Sim. Né? Às vezes, porque hoje a gente vê muito tipo de rejunte, né? Teve uma tendência que tem os rejuntos coloridos, tem gente que não quer que veja rejunte, que são na junta seca. Isso tudo vai também muitas vezes falar, isso é bonito, mas não funciona, não fica bom, a mão de obra não, né? Porque não tem uma mão de obra às vezes específica, né? Eu sempre oriento o cliente que 50% do sucesso da obra dele é material, os outros 50% é mão de obra. Perfeito. O que acontece muito, graças a Deus comigo, eu tive essa sorte de não acontecer, a pessoa compra um material caro e quer economizar na mão de obra. O material caro, a mão de obra barata não faz, não faz, porque ele requer uma argamassa diferente, ele requer um cuidado diferente no manuseio, no assentamento, isso falando em piso, um tecido diferente, ele requer que o profissional tenha um pouco mais de cuidado na colocação, né? Então 50% da sua obra, o sucesso está no profissional. Então tenha muito cuidado, eu sempre coloco para o cliente, contrate profissional capacitado. Peça indicação, vá ver o trabalho feito, isso é muito importante. Você vê o trabalho da pessoa feito. Aí eu não entendo se está bem feito. Vai com o profissional que você contratou, com o seu arquiteto, com o seu engenheiro. Então o acompanhamento é importante, é muito importante. Do decorador, sim, né? Porque às vezes a pessoa, Júnior, por exemplo, ela vai lá no teu escritório de engenharia. Ele compra o trabalho teu arquitetônico, a sua planta, papel. Comprou papel. E não compra o teu acompanhamento. A probabilidade dele fazer alguma alteração ou fazer alguma coisa errada ou dar aquele toque pessoal e estragar a obra é altíssimo. É altíssimo. E ter que refazer e perder dinheiro com aquilo e se estressar com o profissional, né? Porque durante uma obra é difícil você não se estressar. É muito difícil. Tem muito imprevisto. Muitos itens, né? Muitos dentro itens, de uma construção, detalhezinhos pequenos. Milhares de itens, isso, né? Que você tem. Para o leigo é complicado. Para a gente está acostumado com esse dia a dia. O leigo que não está acostumado, ele não tem tempo de acompanhar. Ou ele não entende, ou ele quer economizar. Só que ele economiza gastando mais. Então, até um próximo programa, #Projetos.